Pode começar. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Estamos todos com saudade de nos reunirmos presencialmente para juntos celebrarmos ao Senhor nosso Deus, ouvirmos a palavra, louvarmos juntos. Mas, em razão da pandemia, por uma questão de prudência, é melhor aguardarmos um pouco mais. A verdade é que nós somos unidos em um só Espírito. Deus está conosco. Deus se importa com você, meu irmão, onde quer que você esteja. Deus se importa com você, com o que você está passando. Justamente essa noite nós vamos meditar sobre uma situação de homens que passava justamente por essa situação de isolamento, uma situação de esquecimento, de discriminação, mas que foram alcançados por Jesus, que tiveram um encontro com Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. O tema dessa noite é Lições de uma Cura Maravilhosa. Diz o seguinte, a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-nos de nós. Compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Senhor Deus, bendito seja teu santo nome, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que é pura, que é santa, a tua palavra que é guia para nós, ó Pai, que é alimento para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco essa noite, que não fale o homem, mas fale o teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então a palavra de Deus está dizendo que Jesus estava no caminho para Jerusalém, quando ele passa pela Samaria, e ali ele passa por uma aldeia, e ao passar por aquela aldeia, era uma aldeia de leprosos, pessoas que ficavam distantes da sociedade, que eram separados da sociedade. Esses leprosos, sabendo que Jesus estava passando por ali, saíram-lhe ao encontro, diz a palavra. E diz que eles pediram a Jesus, Senhor, compadece-nos de nós. Interessante que a situação dessas pessoas, hoje em dia nós estamos, todos nós, reclamando um pouco desse isolamento, do distanciamento, onde você não pode dar um abraço num ente querido, em um amigo, onde você não pode conviver com essa pessoa, quer seja na igreja, quer seja em vários pontos de convívio social. Mas nós temos aí leprosos, a palavra de Deus está falando de leprosos. Pessoas que eram consideradas imundas, pessoas que eram discriminadas, que eram tidas como pecadoras. E essas pessoas eram separadas de forma tal que elas saíam das suas famílias, que elas saíam dos seus convívios sociais e eram colocadas em locais isolados, distantes. Não havia cura. E essas pessoas eram tratadas de uma maneira preconceituosa. Há uma concepção de que esses leprosos, quando eles andavam, por acaso eles precisavam às vezes sair, eles tinham que estar com um sino para poder informar para as pessoas que eles eram leprosos. Ninguém queria estar perto de um leproso. Então, imagine uma pessoa retirada da sua esposa, do seu marido, retirada dos seus filhos, do seu convívio, da sua vida normal e colocada em uma aldeia como essa. E são essas pessoas, nesta situação, que, ao verem Jesus passando pela sua aldeia, vão à direção deles. Eles precisavam de uma cura.
Eles precisavam de uma solução. E a solução chegou naquela aldeia. A palavra de Deus diz que eles foram até Jesus, ficaram distantes, mas Jesus os viu. Jesus os ouviu. E Jesus os curou. Por maior que seja a luta que nós passamos, o nosso Deus nos ouve. O nosso Deus sabe o que nós precisamos. Jesus sabe o que você precisa, meu irmão. Jesus está ouvindo as suas orações. O problema deles era um problema muito grande, porque naquela época não havia cura para esse problema de lepra. Mas quando eles se depararam com Jesus, quando eles foram à presença de Jesus, eles tiveram o que é maior. Por maior que sejam os nossos problemas, por maior que sejam as dificuldades que passamos, o nosso Deus é maior do que todo e qualquer problema que você possa ter, meu irmão. Tenha certeza disso. E além do nosso Deus ser maior do que todo e qualquer problema que você possa ter, o nosso Deus se importa. Jesus se importa com você. Jesus se importa com o que você está passando. A palavra de Deus diz que Ele te ama tanto que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Às vezes nós pensamos, poxa, mas eu sou um pecador. Poxa, mas eu não tenho andado conforme deveria andar. Deus te ama mesmo assim e te chama para a luz. Há algum tempo atrás eu vi uma aplicação bíblica, achei muito interessante. Uma pessoa em uma plateia, ele estava dando uma palestra, quando de repente ele tira uma nota de R$100 e pergunta para todos na plateia, quem aceitaria, quem quer essa nota de R$100? E todos levantaram a mão porque queriam a nota de R$100. Mas ele pegou então e amassou essa nota de R$100 e perguntou, e agora, quem quer essa nota de R$100? Todos continuaram querendo a nota de R$100. Depois ele pega essa nota de R$100 e joga no chão e pisa sobre essa nota e pergunta novamente, quem ainda quer essa nota de R$100? E todos queriam essa nota de R$100. Moral da história, quando você sabe o valor de uma coisa, você tem interesse por ele. Jesus nos deu o valor. Jesus nos criou. Deus nos criou. Ele sabe o valor que nós temos. Por isso ele se importa conosco. Por isso ele se importou com esses homens que eram excluídos da sociedade, que ninguém mais se importava. Jesus se importou com eles. Jesus mudou a situação deles. Jesus pode mudar toda e qualquer situação em nossas vidas. Jesus não está limitado às circunstâncias naturais. Então vamos meditar sobre cinco lições que essa cura maravilhosa pode trazer para nós, como servos de Deus. A primeira lição é que nós devemos buscar na pessoa certa. Eu imagino que naquela aldeia, quantas pessoas já deveriam ter passado por ali? Quantas vezes talvez aqueles leprosos tenham buscado solução, mas na verdade essa solução não veio em nenhuma dessas outras pessoas. Mas quando eles se depararam com Jesus, e eles conheciam, tinham ouvido falar de Jesus, eles sabiam que poderia ter uma solução para a sua situação de lepra, para aquela situação tão terrível que eles estavam vivendo naquele momento. A lepra simbolizava, àquela época, o pecado. Uma pessoa com lepra era considerada uma pessoa imunda, porque era uma pessoa que teria pecado, teria alguma coisa que pudesse levá-la a essa situação. Interessante que se nós passarmos a analisar a situação do ser humano, todos nós temos pecado. Todos nós precisamos dessa cura que aqueles homens tiveram, mas nós precisamos dessa lepra, dessa cura da lepra, que é o pecado que está em nossas vidas. E o único que pode curar essa lepra, que é o pecado que está em nossas vidas, é Jesus Cristo. Dizem que a palavra de Deus diz que quando o povo de Deus saiu do Egito e andava pelo deserto e estavam murmurando, Deus levantou cobras abrasadoras. E muitos estavam morrendo. E Deus falou assim, olha, façam uma serpente. Fizeram uma serpente de prata
e levantaram. E há de ser que aquele que olhar para a serpente e tiver fé que Deus vai curar, ele seria curado. Então, muitas vezes a pessoa era picada e quando olhava para aquela serpente, com fé, essa pessoa era sarada. E essa analogia em João, no Evangelho de João, diz que Jesus seria semelhante àquela serpente, levantado, a cruz de Cristo, Jesus na cruz. Nós somos picados pelo veneno do pecado. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando olhamos para Cristo na cruz e entendemos e aceitamos aquele sacrifício por nós, nós somos limpos de todo pecado. Esses leprosos foram curados. Mas para que eles pudessem ser curados, eles tiveram que ter uma atitude. Eles foram até Jesus. Para que as pessoas possam ir até Jesus, as pessoas precisam conhecer de Jesus. Nós temos essa obrigação de falarmos de Jesus, de dizermos quem é Jesus. E essa é uma pergunta que muitas pessoas ainda fazem aí fora. Não tem uma concepção correta de quem é Jesus. O que a palavra de Deus diz para nós? No livro de Mateus 3, 16 e 17, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus, depois de ter sido batizado, saiu imediatamente da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba. E eis que também houve uma voz dos céus e disse: Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, a quem tenho aprovado. Em outra versão fala: a quem me comprazo. O próprio Deus está falando quem é Jesus, é o Filho de Deus, a quem Deus tem aprovado. Certa feita, os discípulos estavam com Jesus, e Jesus então falou com os discípulos que lhe acompanhavam que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não podia participar do reino de Deus. Muitos não entenderam que Jesus, a profundidade que Jesus estava falando, e muitos estavam abandonando Jesus. Quando Jesus vira para eles e pergunta: vocês também não querem se retirar? E Pedro então diz: mas Senhor, para quem iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Só tu tens a palavra da vida eterna. Em Mateus 16 e 17, Jesus faz essa pergunta: que dizem o povo que eu sou? E os discípulos falaram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então pergunta para eles: mas vocês, para vocês, quem eu sou? E Pedro então vai e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos falando do Cristo, do Filho de Deus, do Messias. Em hebraico, Messias significa ungido. No grego, Cristo também significa ungido. O escolhido para uma missão especial. Aliás, o único que poderia cumprir essa missão especial, que é resgatar o ser humano do seu lamaçal do pecado, da sua perdição, para que nós viéssemos a ter salvação. Em João 1,41, a palavra de Deus diz o seguinte: o primeiro que ele encontra foi Simão e o seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Isso aqui é a conversão de André, que se encontrou com Jesus e ali achou o Messias. E aí ele sai então para poder anunciar isso. E o primeiro que ele encontra é Simão, o apóstolo Pedro. E ali ele fala: achamos o Messias, achamos o ungido, achamos o escolhido do Senhor para fazer essa missão especial de nos resgatar. Então devemos conhecer Jesus, saber quem Ele é, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias. Mas saber também que esse Filho de Deus, que esse Messias, Ele tem toda a autoridade dada por Deus, nos céus e na terra. Em Mateus 28, 18, a palavra de Deus diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus pode todas as coisas, porque Ele é o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E a palavra de Deus diz que Ele tem toda a autoridade. Certa feita eu gosto muito daquele texto que fala
de Jesus acalmando o mar e a tempestade. Diz que o texto fala que ele falou para os discípulos passarem para o outro lado, e ele estava no barco, e então começou uma grande tempestade, Jesus dormindo, e aquela tempestade, as pessoas, os apóstolos ali, de certa forma, incomodados com aquela situação, e próximos de perecerem, acordam Jesus: o Senhor não se importa de perecermos? E Jesus então levanta, e manda o vento cessar, e manda o mar se acalmar. E aqueles homens ficaram atônicos, porque o vento cessou e o mar se acalmou. Eles disseram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que tem todo o poder e autoridade, meu irmão. Se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, se aqueles homens, aqueles leprosos passavam por essas lutas, por essa dificuldade, e eles se depararam com quem tem autoridade, com quem pode resolver. E Jesus podia, e Jesus resolveu o problema daqueles homens. Jesus pode, e Jesus pode resolver o problema que você está passando. Não sei qual é o problema que você está passando, se é econômico, se é emocional, se é um problema de saúde, quantas pessoas estão internadas por conta desse problema de Covid. Mas nós temos um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Os leprosos sabiam quem era Jesus. Tanto sabiam quem era Jesus que eles falaram: Senhor, compadece-te de nós. Foram até Jesus. Os leprosos já tinham ouvido de tantos milagres que Jesus já tinha feito. Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, já tinha multiplicado os pães, já tinha curado o paralítico em Cafarnaum. Se Jesus já tinha feito tantas dessas coisas, eles sabiam que Jesus podia curá-los da sua lepra, que Jesus podia tirar daquela circunstância tão difícil que eles estavam. Jesus representava para eles a liberdade. Agora eu posso sair da onde eu estou e voltar, continuar a minha vida com a minha família. Jesus pode. Aquilo que os homens não podem, Jesus pode fazer. Segunda lição: apresente seu pedido a Jesus. No versículo 13, diz o seguinte: que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Interessante essa expressão, ficaram de longe. Eram leprosos, eram impuros, não podiam se aproximar das pessoas. E ficaram de longe de Jesus. Manteram uma certa distância de Jesus. Eu acho interessante porque hoje em dia, quando a gente fica sabendo que uma pessoa tem Covid, todo mundo quer manter uma certa distância dessa pessoa. E é prudente que assim seja, senão você pode ser contaminado. Mas a gente sabe que com 14 dias, com 21 dias, isso passou. Para eles, não. Para eles era uma constância. As pessoas queriam distância dessas pessoas. Eles estavam presos a essa sentença de distância física, de distância social, de discriminação moral. Aquelas pessoas eram pecadoras, por isso tinham aquela doença que era a lepra. Apesar da distância, dessa distância física de Jesus, apesar dessa distância social de Jesus, apesar dessa distância moral, onde eles se tinham como pecadores, e de fato todos nós somos pecadores, nada disso impediu o agir de Deus. Não há distância, não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida, meu irmão. Por mais que você esteja passando por uma situação ou pensando estar numa situação tal, Deus pode te alcançar onde você estiver. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos 8, 38 a 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada pode separar você do amor de Deus e nada pode separar de você do agir de Deus. Do mesmo jeito que Deus agiu na vida daqueles homens e foram curados da lepra, Deus age na sua vida hoje, daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. O que nós devemos fazer é tomar uma atitude.
fazer como os leprosos, ir até Jesus, buscar a Jesus. Jesus nos diz isso, ele fala o seguinte, em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos que ir a Jesus. Você que está na sua casa hoje, que está pensando que está sozinho, você não está sozinho. Busque o Senhor Jesus. Ele te encontra onde você está. Ore a Ele. Ele saberá a sua necessidade, Ele saberá dar a resposta necessária. Nem sempre é a resposta que nós queremos, mas é aquela que nós precisamos. Deus te dará. Amém? Em Filipenses 4, 6, o texto diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Os leprosos tinham um coração quebrantado. Os leprosos tinham uma necessidade. E eles se achegaram de Deus, chegaram diante de Deus com esse coração quebrantado. E com a certeza que Jesus iria agir. E eles foram abençoados. Terceira lição. Devemos agir por fé. E no versículo 14, a palavra de Deus diz o seguinte: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha aqui, Jesus, quando falou com eles, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles ainda não estavam curados. Eu fico imaginando eles olhando para os seus braços, para o seu corpo, e ainda com aquelas chagas da lepra. Mas Jesus deu a ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Até porque esse era o cumprimento da lei. Toda vez que um leproso era curado, ele tinha que se mostrar ao sacerdote. Ele foi se mostrar ao sacerdote. E eu fico imaginando eles no caminho, olhando para o seu corpo, para as suas feridas. Mas Jesus deu uma palavra para eles. E o texto diz para nós: indo eles, no caminho, no agir com fé, no cumprimento da palavra, eles foram curados. Indo eles foram purificados. Indo eles foram purificados. Quando receberam a ordem, não estavam limpos, mas agindo por fé. Interessante que Deus, quando manda Moisés atravessar o Mar Vermelho, o mar estava lá ainda. Mas por que clamas a mim, Moisés? Moisés então levantou o seu cajado e, à medida que o povo andou, o mar foi se abrindo. Irmãos, nós devemos andar por fé. A palavra de Deus no livro de Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos agir por fé. Esses homens agiram por fé. Ainda as circunstâncias mostravam que eles ainda estavam leprosos. Mas pela palavra dada por Jesus, eles foram curados. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé. Não deixe que as circunstâncias condicionem a sua fé. O nosso Deus é muito maior do que essas circunstâncias. Há algum tempo atrás eu vi uma aplicação bíblica que eu achei muito interessante. Uma pessoa querendo se tornar uma pregadora e ela então foi treinar em frente a algumas árvores numa floresta. E ali ela começou a falar do amor de Jesus, como é importante, o que Ele pode fazer, que Ele te resgata, que aonde você estiver, não se faça mal, que Deus vai te guardar, que Deus se importa com você. Saia de onde você estiver. Então ele estava treinando, de repente tinha uma pessoa que estava ali naquela floresta querendo tirar a sua própria vida, que quando ela recebe essa palavra, sai de onde está e aceita Jesus ali mesmo. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas nós devemos ter fé que Deus vai agir e vai agir da maneira que Ele tem para agir nas nossas vidas. Quarta lição: não há nada impossível para Deus. Nada. A lepra naquela época era impossível ser curada porque as pessoas não conheciam a cura. Mas eles foram diante de Jesus.
E Jesus deu a ordem, vai e se apresente ao sacerdote. E o texto diz que indo eles, foram curados. Irmãos, não há nenhum pedido impossível para Deus. Às vezes nós pensamos, mas esse pedido é tão pequeno. Eu já pedi a Deus uma vaga de estacionamento em frente ao Tribunal de Justiça. Olha que não é fácil, mas é pequeno o pedido. Deus. Mas às vezes você pede uma cura de um câncer, uma cura de uma doença terrível. Você pede livramento de uma situação tão difícil que você está passando. Jesus já ressuscitou tantas pessoas, já curou tantas pessoas. Jesus é poderoso para acalmar uma tempestade, para fazer o vento cessar e o mar se acalmar. Quanto mais para poder fazer aquilo que nós precisamos que Ele faça nas nossas vidas. Tenha fé. Esses homens tiveram fé, porque ele sabia que para Jesus nada é impossível. Quinta lição. Seja agradecido. Seja agradecido pelo que Deus já fez, pelo que Deus tem feito. Você não está sozinho, irmãos. Nós somos guardados pela potente mão de Deus. Passamos por aflições? Passamos. Passamos por lutas? Passamos. Mas nós não estamos sós. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco, um Deus que nos ouve, um Deus que nos vê e um Deus que nos responde. Nos responde através da sua palavra, nos responde através do seu agir. Se você está hoje aí de pé, meu irmão, é porque Deus está contigo. É porque Deus tem te fortalecido. Você passará, nós passaremos por todas essas lutas. A igreja já passou por situações muito mais difíceis do que essa. E nós estamos aqui há mais de 2000 anos. Ore a Deus. Busque a Deus nesses momentos de dificuldade. Não deixe que as incertezas, não deixe que os pessimistas falem ao seu coração, aos seus ouvidos. Quando o mundo diz que não pode, quando o mundo diz que não dá, o nosso Deus diz que dá e que há uma esperança para você, há uma esperança para a sua situação, há uma esperança para a sua vida. Um dia todas essas coisas vão passar e nós estaremos com o Senhor na glória. Hoje nós precisamos ser firmes no Senhor e firmes com fé, porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Quero concluir com os irmãos e dizer o seguinte: Deus se importa com você. Deus se importa tanto com você, que em João 3,16 a palavra de Deus diz que ele deu o seu filho, o seu único filho unigênito, para que ele morresse no seu lugar, para que nós não viéssemos a perecer e que nós pudéssemos ter a vida eterna. O pior que pode acontecer conosco é morrermos, mas mesmo se a gente morrer, nós temos esperança de estarmos com o Senhor. E enquanto o Senhor tem um propósito para nossas vidas aqui nessa terra, fique tranquilo, que Ele estará com você. Deus pode mudar toda e qualquer situação. Como Ele mudou a situação desses leprosos, Ele pode mudar a situação que você está vivendo nesse momento. Faça como eles, tenha fé. Mas seja agradecido. Dos 10, apenas um voltou para agradecer. Hoje em dia tem muitas pessoas que gostam e que preferem as bênçãos de Deus, mas que não ligam para o Deus das bênçãos. Eu sugiro que os irmãos que façam o contrário. Busque o Deus das bênçãos, que as bênçãos acompanham esse Deus maravilhoso. Tenha Deus, a nossa maior riqueza é ter Deus nas nossas vidas. As lutas vêm, mas com Deus essas lutas servem para te fortalecer. Quero terminar com os irmãos com um exemplo que eu vi recentemente sobre o carvalho. Dizem que os geólogos e meteorologistas costumam medir o nível de dificuldades, de tempestades e de terremotos que passou por um determinado local olhando para os carvalhos. Quanto maior a tempestade, quanto maior a dificuldade que aquela árvore passa, mais ela se aprofunda, mais ela aprofunda suas raízes. E quando você olha para uma árvore que já passou por tantas dificuldades, aquela árvore está forte, cada vez mais forte, porque as suas raízes se aprofundaram. Uma tempestade, um terremoto para um carvalho não é um motivo de ameaça, mas é um motivo de certeza que ele vai se fortalecer. Isso seja na sua vida, meu irmão. Que as tempestades, as dificuldades, as lutas que você está passando
você aprofunde no Senhor, aprofunde na palavra do Senhor, aprofunde em buscar o Senhor, que você sairá mais forte ainda, que você será revestido maior ainda pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que essa semana você seja guiado pelo poder de Deus e que você se aprofunde cada vez mais na presença e no poder do Senhor, porque Ele te ama e Ele está ao seu lado. A graça e a paz do Senhor. Amém.